Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Teixeira, especialista nas áreas de implantodontia, de periodontia, mas trabalho muito com planejamento estético e reabilitação estética também. E a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho a respeito justamente desse boom, dessa evolução rápida que a gente tem tido nos últimos anos em relação à odontologia digital. É importante a gente entender no primeiro momento que a odontologia digital nos traz ferramentas, ela não é a solução final que vai substituir o conhecimento técnico, que vai substituir a ciência, mas que realmente vão ser ferramentas importantíssimas para um entendimento e um planejamento correto do tratamento do paciente. Então, dentro disso, a gente vê que as áreas cirúrgicas da odontologia já vêm usando a digitalização do paciente, pelo menos através da tomografia computadorizada, que também evoluiu muito nos últimos anos, para a gente ter um entendimento realmente das estruturas ósseas, dentárias do paciente. Mas hoje a gente tem também ferramentas muito interessantes, com escaneamento intraoral, ter perspectivas de tecidos moles, gengivais e uma qualidade melhor de cópia das estruturas dentárias. Assim como fotografias, que a gente tem informações faciais do paciente, e até mesmo escaneamento facial, que nos trazem informações em escala real, informações que a gente pode realmente fazer mensurações e avaliar possibilidades, entender toda a perspectiva de uma reabilitação de forma mais global, uma reabilitação que tenha referências faciais e que faça sentido com aquele padrão genético do paciente, com aquele padrão fisiológico, aquele padrão facial. Então a gente tem usado muito essas ferramentas como uma base de estrutura para um diagnóstico e também com a possibilidade da gente entender melhor cada caso e fazer realmente até simulações com maior previsibilidade desse tratamento. Antes mesmo de fazer qualquer intervenção no paciente, a gente poder simular as possibilidades, avaliar as possibilidades de forma não invasiva, evitando anestesias em consultas prévias desnecessárias ou até desgastes dentários e podendo avaliar isso no ambiente virtual de maneira que o ambiente virtual nos permite sobrepor estruturas, mesclar estruturas e avaliar possibilidades. Então isso é muito importante porque dentro da odontologia esse conceito de você entender como que vai ser a reabilitação final primeiro para daí você determinar quais são os processos para essa reabilitação é um conceito chamado planejamento reverso que faz todo sentido, porque ele norteia o tratamento, ele traz previsibilidade e obviamente o maior beneficiado de tudo isso é o paciente, com tratamentos mais rápidos, mais precisos e mais assertivos. Então é interessante que a gente hoje tem usado um planejamento reverso digital, então tudo começa pensando em dentes, pensando na solução final. A partir daí a gente vai entender realmente se essa estrutura óssea é condizente, se a estrutura gengival é condizente e se o posicionamento e engrenamento dentário é condizente, está na condição ideal para a gente ter o resultado que seja não só estético, mas também fisiológico. Então esse planejamento reverso digital que é feito inicialmente, ele vai acabar direcionando todas as áreas. Então olha como isso é interessante, porque uma ortodontia hoje pode ser também guiada. A gente tem visto que a odontologia tem sido mais digitalizada e a ortodontia é um dos maiores exemplos. Não que a ortodontia fixa não seja utilizada ainda, não funciona, em muitos casos ela até é mais indicada, mas hoje com a possibilidade de alinhadores, a gente tem como direcionar bastante esse tratamento. Então, é uma perspectiva que a gente pode fazer uma movimentação dos dentes prévia no computador, obviamente com um conceito de um ortodontista, sabendo qual é a possibilidade biológica de movimentação dentária durante o período de tempo, isso medido até em milímetros, em ângulos, com essa perspectiva, fazer uma simulação de um estagiamento do processo. Mas antes de fazer esse estagiamento do processo, que grandes empresas de alinhadores já vêm fazendo há muito tempo, é interessante a gente ter a perspectiva de qual é a situação final que a gente quer chegar com esse paciente. Então hoje isso é muito legal que a gente pode fazer essa simulação prévia e gerar modelos virtuais de gabarito, para o ortodontista saber exatamente qual que é o ponto final que ele vai chegar. E daí desenvolver com isso qual que é todo o processo que precisa ser feito, passo a passo, a cada 15 dias de troca de alinhador ou mensalmente, qual que é o processo para chegar naquele resultado final. Isso, lógico que a gente vai continuar sempre tendo o fator biológico, mas isso traz uma previsibilidade muito maior e uma tendência muito maior de redução de recidiva de tratamento ou ter que repetir ou refinar muito o tratamento porque esse tratamento é direcionado. Isso a gente deu o exemplo da orto, mas todas as outras áreas. O implante, o paciente ele tem uma perspectiva, ele entende hoje o que é um implante, por toda a informação que nós temos,
mas a perspectiva que ele quer saber é um dente que fique muito parecido com os dentes naturais. Então, primeiro a gente simula, né, um posicionamento ideal de dente, um arranjo ideal de sorriso, no caso de situações que é uma reabilitação complexa de implante de arco total, por exemplo, entender qual que é o posicionamento ideal dos dentes, qual que é a curva ideal de gengiva, do sorriso, qual que é a perspectiva do zênite gengival desses dentes, para daí entender a relação óssea e a perspectiva que nós temos. Se é um caso que precisa de adição óssea, ou um caso que precisa até de redução óssea, né, para conseguir estabelecer essas relações, ou até casos que precisam de uma intervenção gengival previamente ou durante o tratamento com implante. Para quê? Para que a gente tenha um posicionamento ideal dos implantes. E é óbvio que todo esse processo vai gerar um direcionamento, né, de uma cirurgia guiada, né, de você conseguir fazer aquela simulação no computador, de você ter os parâmetros corretos no computador e você, obviamente, ter guias para conseguir fazer todo esse processo. Guias para aumento gengival, guias para redução gengival, guias de redução óssea, guias de aumento ósseo e, principalmente, guias de posicionamento ideal dos implantes, né? Não só dentro da perspectiva que surgiu a implantodontia guiada como conceito de você ter cirurgias sem retalhos, né? De você ter cirurgias que não tem mais incisões e pontos, mas guias para que você realmente tenha o melhor posicionamento dos implantes em relação à necessidade e à expectativa da reabilitação final, estética e funcional desse paciente. Então, olha que interessante, né? A gente falou do direcionamento para ortodontia, falou do direcionamento para implantodontia e para a parte periodontal também. Quando nós precisamos fazer um aumento gengival, uma cirurgia mucogengival, ou a perspectiva até de fazer um redesenho gengival, né? Um aumento de coroa clínico estético ou só de indicação funcional, a gente tem a perspectiva dos parâmetros periodontais, com sobreposição de tomografia, escaneamento intraoral e principalmente referências faciais, a gente entender as linhas e curvas gengivais também. Né? Casos que a gente precisa enxertar a gengiva, mas a gente precisa saber exatamente até onde vai esse enxerto de gengiva, até qual que é a margem gengival ideal, né? Para a gente ter essa perspectiva de sorriso de forma adequada. Para a gente saber também casos que são sorriso gengival, por exemplo, que a gente precisa, né, e tem a necessidade de expor mais a coroa anatômica, da gente entender aonde vai essa coroa anatômica, qual que é o formato, né? A gente já tem como visualizar isso. Obviamente a gente continua fazendo exames clínicos, parâmetros clínicos, sondagem, tentando identificar quais são os parâmetros periodontais, mas essa questão visual de contorno, essa questão de perspectiva de margem, né, de moldura que essa gengiva cria no dente, a gente consegue enxergar isso anatomicamente, né, muito antes da cirurgia de forma não invasiva. E direcionar essa cirurgia com guias periodontais. Quando a gente associa ainda a necessidade de cirurgias gengivais pré-protéticas, né, ou pré-reabilitadoras, que vão envolver reabilitações estéticas, né, seja lentes de contato, coroas ou em resina composta, é importantíssimo a gente ter toda essa perspectiva final, a gente fazer um planejamento integrado. Então, dessa maneira, quando temos um projeto prévio do desenho ideal dos dentes e da gengiva, a gente consegue, entre os profissionais de diversas especialidades, falar a mesma língua, né? Trabalhar de forma integrada. Então, eu poder fazer a plástica periodontal sabendo como vai ser o desenho final desses dentes. Dessa maneira, eu tenho algo muito previsível, né? Não fica um tratamento segmentado, que eu trabalhei com a gengiva, né, de forma só anatômica e, de repente, essa anatomia não era adequada para a reabilitação estética que o outro profissional precisava fazer. Então, dessa maneira, a gente discute todo o tratamento, o paciente participa, né, de todo esse planejamento, porque ele também dá a opinião dele antes desse tratamento ser feito. Então, todo o processo acaba nos trazendo, né, uma possibilidade de ter mais controle e direcionamento. Porque a gente sabe que o fator biológico ainda é presente, assim como na ortodontia, né, tem todo um planejamento e às vezes um dente não responde exatamente àquela movimentação que era adequada, mas pelo menos você tem um parâmetro, puxa, o quanto ele não respondeu, né, qual que é o gap, né, qual que é o atraso, qual que é o delay, o quanto você ainda precisa levar. Então, da mesma maneira, um tratamento integrado de reabilitação estética, que envolve estética rosa, gengival com estética branca, a gente consegue entender esse processo, consegue direcionar esse processo e consegue ter um controle melhor dentro desse processo, porque a gente já sabe das limitações antes de iniciar todo o tratamento e ver o que a gente consegue direcionar de melhor forma, como a gente falou, funcional e estética. E, obviamente, para reabilitações estéticas, a gente precisa também ter um direcionamento. Então, muitos profissionais acabam se perdendo um pouquinho desse processo. Então, por onde eu começo? Eu vou fazer simplesmente uma moldagem ou um escaneamento do meu paciente e vou mandar direto para o laboratório de prótese. Perfeito, o laboratório de prótese ele vai ter referências dentárias, anatômicas,
microtextura, né, dos dentes, mas ele não vai ter as referências clínicas desse paciente, ele não vai ter referências faciais, referências dinâmicas, né? A gente normalmente envia fotos, imagens do paciente para o laboratório, mas acaba sendo um conceito um pouco fragmentado, né? Dele tentar visualizar numa tela aquilo que é a imagem facial do paciente e ter um gap muito grande de um modelo seja físico ou digital em mãos para ele tentar reproduzir aquilo que ele está vendo como referências faciais. Então, quando nós temos um planejamento prévio, né, desse tratamento, dessa reabilitação estética, com referências faciais planejado, né, por dentistas especialistas, né, na área de periodontia, na área de estética, na área de reabilitação, aí todo o processo faz sentido, porque é um trabalho conjunto, né? Então planejamos tudo isso com o paciente, algo que era viável clinicamente, que era viável laboratorialmente, fazemos todo o processo guiado e dentro desse processo nós, né, fazemos esse link com o laboratório dele já receber esses arquivos com as referências iniciais, com o direcionamento, né, guiado pela face, pelo sorriso, pela dinâmica desse paciente. Então fica muito mais assertivo, porque ele segue essas referências e vai fazer um desenho final de dentes, de próteses, baseado nessa referência inicial do planejamento digital. Então fica muito mais fácil, porque inclusive os preparos dentários também têm como ser guiados dessa maneira. Não só pelo volume final dos dentes, pelo desenho final dos dentes, mas até por guias que podem ser feitos com o desenho final da prótese antes dela ser confeccionada. E daí, lógico, que todos os processos, né, de CAD/CAM, de fazer essas próteses de forma impressa, fresada, enfim, vão direcionar ainda mais e sempre, né, esse processo da reabilitação e sempre a gente vai ter o trabalho lindo, artístico do protético, do ceramista, enfim, que vai fazer aquele acabamento final de maquiagem, de desenho final dos dentes, né? Então, olha, entendam, né, como é importante a gente partir de uma base de referência. Essa base de referência é o paciente, as informações estão na face, a história de vida dele, a história oclusal, os dentes que foram mexidos. A partir daí a gente reúne todas essas informações, digitaliza o paciente, né? Então a gente vai falar na sequência com a professora Tatiana a respeito da central de planejamento, né, dentro desse processo, e a gente faz justamente esse link de distribuição, né? Então esse caso precisa de ortodontia, esse caso precisa de periodontia, eventualmente implante, outro tipo de cirurgia, cirurgia gengival e a reabilitação final. Tudo isso trabalhando de forma integrada, né? Então é muito interessante a gente ver como essas ferramentas digitais acabam trazendo muita previsibilidade, né, dentro da equipe e também em relação ao paciente, até para ele entender as possibilidades do tratamento dele e a gente modular essa expectativa do paciente em relação a todo esse processo reabilitador. Gostaram dessas informações? Se você quiser saber mais, acesse o canal do CRO Play, né? Curta lá, deixe seus comentários, suas dúvidas, mas é importante você acessar e se inscrever.